Que bom ter vocês aqui de novo. Está começando mais um podcast Posições. Como você já sabe, aqui é um local de descontração, de bate-papo, mas principalmente de posicionamento diante de tudo aquilo que vem acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial, um amigo querido, cantor e pastor, Eric Fernando. Muito obrigado, Eric, pela tua presença aqui hoje. Que alegria poder estar aqui junto contigo, Júnior, poder ter esse espaço para se posicionar. E eu sei que esse é um momento muito legal e importante para a gente poder estar tratando alguns assuntos, conversar um pouquinho. Eu acho que hoje o podcast ele está muito assim viralizado em toda a região do Brasil, porque é um posicionamento e a gente acaba articulando muitas coisas, conversando. E para mim é muita alegria poder estar aqui contigo. Que bem, o nosso podcast hoje é um pouco diferente, ele é mais musical. Como nós temos um cantor aqui do calibre do Eric, eu também sou ministro de louvor, eu engano um pouco, né? Eu arranho um pouco o violão, então eu trouxe meu violão que está aqui e a gente pode abrir aí cantando um louvor e depois a gente engata na conversa e vai embora. Todo cantor que vem tem que começar com louvor, né? Então bora, né? Já começar aquecendo. Eric, então manda ver aí, vai lá. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Opa! Glória a Deus! Olha, saiu um som legal, né? Que coisa boa! Deu pra enganar aqui. Então, Eric, já começa falando pra gente. Eu sei que você canta por todos os lugares, não só na cidade de Belém, mas no estado do Pará e para fora do Pará também, até para fora do Brasil. Mas da mesma forma, você também tem uma responsabilidade como pastor, você dirige um culto, é pastor auxiliar lá no Templo Central. Como é que você dá conta dessa vida e se divide entre estar pastoreando uma igreja ali, toda quarta-feira tem que estar dirigindo o culto e estar cantando em todos os cantos aí dessa terra? A gente costuma dizer que lá no Templo Central existem várias igrejas em uma só. Porque cada culto é um público diferente. Então, eu já estou lá há 3 anos no Encontro de Fé, que é um culto que acontece toda quarta-feira às 19h30. E para mim tem sido assim, foi um desafio muito grande quando eu recebi o convite de participar desse culto. E desenvolver o culto justamente com a minha agenda, como também eu estou cursando, fazendo faculdade de Direito. E aí eu sinto que Deus disse assim, ó, você vai dar uma paradinha em Belém agora, nesse período, e eu tenho algumas coisas para organizar aqui nesse momento. E aí veio o culto Encontro de Fé e veio a faculdade. Antes disso acontecer, eu viajava, passava 15 dias, 10 dias numa cidade, no estado, fora do país, como é muito distante, às vezes passava 1 mês, 2, 3 meses, assim, como não tinha aquele compromisso, né, em Belém de estar. Mas bateu quarta-feira, toda a agenda que eu faço, geralmente quinta, sexta-feira, vou, pego barco, pego estrada, mas também tem que estar já aqui em Belém, não só pela faculdade, mas também pelo culto. E para mim é um desafio muito grande poder estar no Encontro de Fé. Eu fico muito feliz de poder participar, de poder somar com a minha igreja ali no Templo Central. É um culto que tem sido uma bênção para a minha vida também. Tenho aprendido muito como pastor, como cantor, e a gente está desenvolvendo esse trabalho com muita alegria. Que bênção. E você é um pastor jovem e solteiro. E a gente sabe que existe ainda algum preconceito em relação ao homem e à mulher em serem pastores, estarem ali desenvolvendo um ministério pastoral e serem solteiros. E não serem casados ainda. Algumas pessoas consideram isso algum tipo de demérito, algo que pode prejudicar a obra. Não, ele é pastor e solteiro, ele não vai pregar, ele vai para a igreja atrás de arrumar uma namorada e tal, vai tirar a atenção das irmãs. Como é que você enxerga essa questão? Primeiramente, eu te pergunto, se você já sofreu
Ou já ouviu algo nesse sentido, algum preconceito dessa forma? E como é que você vê essa questão? Já em alguns lugares que eu fui, já as pessoas olhavam assim para mim e diziam, mas pastor tão novo assim, com essa cara. Né? Detalhe, eu só tenho cara de novo, viu, gente? Eu já tenho 33 anos aí. E aí as pessoas às vezes diziam, mas o pastor tão novo, e depois olhava, não via aliança no meu dedo e dizia, mas solteiro, pastor solteiro. O primeiro ponto, Júnior, eu nunca uso esse título de pastor em lugar nenhum. Inclusive, quem me conhece, que está próximo de mim, sabe que eu nem gosto de ser chamado de pastor, por incrível que pareça. Eu prezo muito pelo meu nome, Eric Fernando, que foi algo que eu lutei muito para construir e estou lutando até agora. Então, esse é o primeiro ponto, que eu não gosto de ser chamado de pastor. Tanto que a gente, quando teve aqui o primeiro ponto da conversa, disse, Sim. não precisa me chamar de pastor e nem põe como pastor, só usa Eric Fernando. E, segundo, é muito desafiador para o solteiro, sim, a gente poder fazer a obra de Deus. Mas Paulo disse, né, que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, hoje, o que me satisfaz é isso, é cuidar da obra do Senhor, cuidar das coisas do Senhor. Claro que a gente tem os nossos desafios como jovem, mas a gente tem que vencer, porque Deus nos fez fortes. O Senhor disse, jovem, eu vos escolhi porque sois forte. Então, a força de Deus tem que estar em nós. Assim como tem muita gente que procura vencer tantas coisas nessa vida, assim, no sentido de si mesmo, de vencer a si mesmo, a gente também tem que procurar vencer os nossos desafios. Mas já enfrentei muitos problemas a respeito de não ser pastor, e a primeira coisa que eu digo, não, meu irmão, eu não sou pastor, eu sou o Eric, sou servo, sou... E eu gosto muito de deixar isso bem claro para todo mundo. Sim, e tem gente que tem esse hábito de querer inventar versículo, né? Preconceito que a gente sabe que isso não está na Bíblia de forma alguma. Deus nos chamou para fazermos a sua obra. É Em nenhum verdade. momento ele coloca esse tipo de critério É isso. para você desenvolver a obra do Senhor. E tem gente que cria seus próprios preconceitos, né, de uma maneira É. antiquada e antibíblica. 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 Eu acho legal que o pastor Samuel, o nosso pastor, ele sempre abraçou muito os solteiros e sempre deu muita oportunidade para os solteiros. E a gente sabe que hoje muitos solteiros fazem a obra de Deus com muita excelência. Né? Eu sou um desses, né? Hoje, dirigindo um culto solteiro, graças a Deus até aqui, não tem nada que venha manchar a minha imagem como solteiro. E prossigo e vivo uma vida dedicada ao Senhor. Sim, graças a Deus aqui em Belém, né, na Assembleia de Deus em Belém, a gente não vê esse preconceito na liderança da nossa igreja. É. Tem pastores e pastoras solteiros que lideram missões, que dirigem culto, que estão aí fazendo as mais variadas atividades dentro do ministério. Não deixa de ser um choque, né? Mas é uma realidade que a gente vê que, por exemplo, pastores de adolescente, pastores de jovens e tantos Sim. outros pastores que estão aí exercendo o ministério com muita excelência. Sim. E você, como um cantor que está ali em evidência, além de estar ali dirigindo o culto na quarta-feira, a gente sabe que é uma posição, querendo ou não, você fica ali exposto e chama a atenção, né, de algumas pessoas. Nós sabemos que hoje nós vivemos uma época em que a rede social está muito forte e que existe um assédio muito grande. Em rede social é algo até preocupante para os nossos jovens, nossos adolescentes, porque a rede social é uma terra sem lei. Então qualquer pessoa que está na rede social está exposta Isso. a receber ali um direct, a sofrer alguma forma de assédio. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua experiência em relação a assédio em redes sociais. Que conselho você dá para alguém que está passando por isso, sobretudo jovens e adolescentes? A gente vê que a rede social é um local muito vulnerável, que as pessoas ficam muito expostas, né? E parece que as pessoas, quanto mais se expõem, mais elas se sentem bem para se expor. A gente costuma dizer que hoje você consegue conhecer uma pessoa, o dia a dia dela, a vida dela, ali na rede social. Gente, às vezes, que está perto de ti, teu amigo, que não conhece o que a rede social está expondo. Eu tenho muita cautela e muito cuidado a respeito disso, até que ponto isso é bom, né? Porque às vezes as pessoas querem chamar a atenção, querem mostrar o que estão vivendo. Legal, muito bacana a gente mostrar o nosso dia a dia, mas eu acho que deve haver limites para que isso possa ser postado, exposto desse jeito. Às vezes existem coisas muito pessoais que não pode estar indo para as redes sociais, né? Então eu digo que é um campo minado. As redes sociais é um campo minado muito grande. Uma coisa que você posta, uma coisa que você fala, um posicionamento, seja ele positivo ou negativo, a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela. Eu acho que todo jovem, todo adolescente, e no geral, acho que a gente tem que ter muito cuidado em usar as redes sociais, porque a gente sabe que é uma ferramenta muito poderosa para a gente edificar, mas também para a gente destruir.
como tem destruído muitas famílias, como tem destruído muitos jovens, muitos adolescentes, infelizmente. E essa maquiagem que eu digo que as pessoas vivem nas redes sociais, no fundo, acaba sendo uma grande tristeza. É por isso que está crescendo aí o índice de depressão, Verdade, de suicídio, síndrome do pânico, de suicídio, porque as pessoas vendem uma imagem que elas têm. Elas criam uma vida, eu acredito que na mente delas, que elas não vivem. E eu acho legal quando você vive a sua vida de forma como ela é. Você tem que viver a sua vida e não viver a vida das pessoas, porque a gente percebe muito isso, né? As pessoas querendo viver a vida dos outros nas redes sociais. Por exemplo, quero ser famoso, quero ser conhecido, quero receber muitas curtidas, quero ser muito bem acompanhado, e esquece que por trás de tudo isso tem uma vida sua, que se refere a você, que determina sobre a sua pessoa. E isso tem que ter muito cuidado. É verdade. Você já sofreu assédio em redes sociais de Assédio. alguma forma? É até engraçado falar sobre isso, porque realmente muitos assédios eu já sofri a respeito disso. E eu fico assim vendo. É interessante como os assédios vêm, né? Aquela coisa, ore por mim, olha tal coisa, e deu tal música. Quando a gente vê a pessoa já vem com aquele jeitinho, né? E acaba que não só por mulheres, mas também por homens também. Inclusive, é um ponto que eu gosto de tocar, que eu quero tocar aqui com vocês, aproveitando essa oportunidade, porque assim, essa turma de pessoas, no caso do homossexualismo, eles exigem tanto respeito, e eu fico pasmo de ver como as pessoas estão lá, vão lá ver o meu Instagram e minhas redes sociais, eles veem que eu sou um pastor, um cantor, que eu faço a obra de Deus, que eu sou um homem de Deus. E eles não respeitam isso e dão em cima de mim, assim, na maior cara dura, sem um pingo de vergonha. Sabe? Eu acho isso um absurdo, eu confesso pra vocês. Esse papo bem aberto que a gente tá tendo aqui, o negócio vai começar a apertar, mas eu digo pra você, eu acho isso um absurdo. Como você vê esse caso? Muita gente está falando sobre isso hoje em dia, que é o caso da Bruna Carla, né? Ela manifestou uma opinião, ela disse que não cantaria num casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, e foi ali cancelada por muitas pessoas, julgada por muitas pessoas. Você, como um levita, um cantor, né, cristão, como você vê essa questão e você cantaria? Já é pergunta, posicione-se de hoje. Você cantaria se convidado num casamento entre duas pessoas do mesmo sexo? Posicione-se sobre isso. Eu acho lindo poder participar de casamento, é um momento muito importante. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Então, eu já recebi muitos convites para cantar em casamento. Eu acho bonito quando um homem e uma mulher estão juntando-se, né, unindo-se em uma só carne, e ali a gente poder participar daquele momento tão importante. A gente está vendo muito barulho a respeito do que a Bruna Carla se posicionou, e eu tô 100% com ela. Se pudesse dizer 1000%, obviamente que existem lugares que não cabe a nós, que não dá para a gente estar. Existem lugares que não cabem a nós como cristãos. E, de forma alguma, eu não cantaria. De forma alguma, não cantaria. Entendo. E é uma questão de liberdade, né? Você tem, assim como qualquer pessoa tem a liberdade de exercer, pela lei dos homens, a sua própria sexualidade tem a liberdade de exercer, nós temos a liberdade de irmos ou não irmos em um lugar. Então, ela, na verdade, ela sequer foi para o lado 100% de uma condenação, mas mais de uma afirmação pessoal. Eu não cantaria. E foi crucificada por isso nas redes sociais, por muitas pessoas nessa geração do cancelamento que nós estamos hoje. Mas é algo que até o pastor Felipe Câmara falou aqui, que é muito interessante, né? Nós já somos cancelados por natureza. A igreja é uma contracultura. Ele falou, ser cancelado pelo mundo é uma honra para aqueles que pregam a palavra de Deus. E a cada dia eu percebo que isso está ficando mais estreito para a gente. A gente está chegando num ponto da vida que não vai ter como a gente querer agradar a todos. Não vai ter como a gente querer ser amado por todos, aplaudido, seguido, curtido, né? Porque isso é um tesouro para as pessoas hoje que querem ser benquista. Eu acho que a gente tem que se posicionar assim, e os tempos estão esses para nós nos posicionarmos assim. A gente está vendo assim que o evangelho tá muito assim, tá bem divulgado, né? O evangelho da conveniência, eu costumo dizer. Sim. Ele tá bem o evangelho modinha, né? Isso, aquela coisa de que você tá ali na igreja, mas também você tá nas práticas do mundo. Você tá ali servindo a Deus, mas você também tá vivendo uma vida dupla. Então, eu digo que a gente
tá precisando se posicionar muito, a igreja precisa se posicionar. Nós não somos santos, longe de nós dizermos que somos santos, nós temos as nossas falhas, os nossos pecados, mas existem práticas que elas precisam ser combatidas. A gente precisa entender que se posicionar é muito importante e bom. É por isso que a gente está aqui no Posicione-se, né? Eric, eu sei que você tem uma história de vida muito forte, um testemunho muito forte de como Deus transformou a sua vida. Eu queria que nesse momento você nos contasse, conte tudo, não nos esconda nada. Conte aí um pouco da sua história para a gente saber quem é o Eric Fernando e de onde ele veio. Eita, coisa boa. Gente, tem muita coisa que aconteceu na minha vida, né? Desses anos para cá. Desde de criança. Eu tive. Eu fui fruto de um relacionamento extraconjugal, né? Minha mãe era muito nova, minha mãe tinha 15 anos de idade quando engravidou de mim, 14 para 15 anos de idade. E minha mãe teve os problemas dela pessoais, né? Na época eu venho de uma família muito simples, né? Uma família que vem de muita luta mesmo. E para mim, eu consigo lembrar de tudo isso com muita gratidão a Deus. Eu não conto nada disso com tristeza, com dor, mas eu conto com gratidão de tudo que Deus é poderoso para fazer na vida de uma pessoa. Então, eu fui aquela pessoa que cresci longe da minha mãe. Meu pai tinha outra família já e estava vivendo com outra família. Minha mãe me teve com 15 anos. Quando eu completei 2 anos de idade, minha mãe foi embora para o Suriname e foi tentar a vida para lá. A gente de uma família muito pobre, muito difícil. Antes de minha mãe me ter, minha avó me conta, minha bisavó me conta, que minha mãe tentou me abortar. Inclusive até chegaram na época, era as abortistas, né, o nome. E elas iam lá. E minha bisavó, que hoje tem 98 anos, ela completou agora em maio 98 anos, ela disse, não precisa, você não vai abortar, a gente vai criar essa criança. Era o primeiro neto da minha avó, né? Eu sou o neto mais velho da minha avó. E foi assim, minha infância foi morando na casa de tio, de tia, de vô, de vó. E com 5 anos de idade, eu tinha um tio, irmão do meu pai, ele tinha uma aparelhagem de som e para onde ele andava, ele me levava para cantar as músicas, né? Na aparelhagem de som. Era muito legal, a gente ia. Ele chegou a gravar CD secular, né? E com 5 anos de idade eu percebi que eu gostava dessa área da música, de cantar. E eu comecei a cantar ali com 5 anos de idade, fui cantando. Quando eu tinha 10 anos de idade, 11 anos, eu fui convidado por uma vizinha, amiga minha, para ir para a igreja, para a Assembleia de Deus. Cheguei lá na igreja, já de cara gostei do coral infantil, coral de adolescentes, aí já comecei a ter oportunidade para solar as músicas naquela época. E para mim assim foi muito legal, porque eu vi que a igreja era um ambiente que eu poderia desenvolver o que eu gostava de fazer, que era cantar, que era a música, né? E fui desenvolvendo isso na minha vida. Como eu andava vivendo pela casa de um e de outro, para um lado e para o outro, né? Morando na casa de tio, de vó, de tia, de amigo, morei em tantos lugares, eu não conseguia parar num local por muito tempo. Tipo, o máximo que você ficar era 6 meses, 9 meses, 10 meses. Agora você imagina uma criança com essa idade tentando entender cadê o pai dela? Por Com onde 5 estava anos de ele? idade você já estava nesse círculo de estar mudando de Já casa o tempo estava inteiro? mudando de casa, morei na casa da mãe do meu pai, morei na casa da mãe da minha mãe, morei na casa de tio, fui morando assim. Agora imagina só, eu vim conhecer a minha mãe de fato, entender quem era minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade. Foi que eu vi minha mãe assim, quem ela era, né? E imagina só na cabeça de um adolescente, de uma criança, de um adolescente, ter vivido tudo isso e, detalhe, dentro desse período de 5 anos a 12 anos de idade, que foi antes de eu entrar para a igreja, eu sofri abusos sexuais, né? Eu fui abusado sexualmente. E imagina esses traumas na cabeça de uma pessoa ter que enfrentar tudo isso, porque longe do pai, longe da mãe, e você viver na casa das pessoas, né? Viver na casa de um, de outro. E eu era um menino um pouco travesso, né? Um menino um pouco agitado e tive esses problemas, né? Isso me marcou muito, muito mesmo. Então, quando eu encontrei a igreja, quando eu encontrei a igreja Assembleia de Deus, eu disse assim, e a música, né?
quando eu encontrei a igreja, que já tinha dentro de mim a música, já estava dentro de mim, eu disse assim, é aqui que eu vou ficar, porque é aqui que eu vou desenvolver esse talento, né? De louvar a Deus. E comecei a cantar lá. Dentro da igreja eu sofria preconceito também, por ter a voz fina. As pessoas que me conhecem sabem que eu sempre gostei de cantar música de mulher, sempre gostei. Não foi uma coisa que eu escolhi, eu gostava porque é o time que me acompanha. E sofri preconceito com isso. Eu lembro que algumas pessoas, desculpa até ser mais polêmico, não me davam oportunidade porque eu tinha uma voz fina, porque diziam que eu era estranho, né? Eu sofri esse tipo de preconceito. Mas também eu lembro que eu voltava para casa triste porque preparava ali minha fita para cantar na época da fita, né, do playback, emprestava a fita, né, porque não tinha condição. Gente, eu venho de uma família muito, muito simples, muito simples. As pessoas me veem hoje e dizem assim, nossa, mas pastor Eric, o Eric vive bem e tal. Mas foi muito difícil poder chegar até aqui, muito difícil, muito difícil. E como eu falo para vocês, quando minha mãe foi embora de casa, ela foi embora para o Suriname com os traumas dela, com os problemas dela. E foi embora para o Suriname. Quando foi 2012, eu fui para o Suriname, fui como missionário. Eu estava muito bem em Belém, né? Estava no tempo central já. E Deus falou comigo que eu tinha que ir para o Suriname. Eu conheci os pastores de lá e fui para lá, para o Suriname. Passei 3 anos lá como missionário no Suriname. Foi muito bom, foi uma experiência muito grande. Eu digo que eu virei crente mesmo lá no Suriname, porque viajei naquelas regiões de garimpo, preguei, abrimos pontos de pregação. Eu poderia parar aqui o tempo todo para a gente contar muitas histórias assim que eu tenho de vida. Porque eu digo para as pessoas, não é só uma voz, não é só uma palavra. É vivência, é experiência que eu muito cedo, desde muito pequeno, eu já tinha vivido na minha vida. Coisa. E hoje você está aqui, né? Hoje eu tô aqui. Cantando, louvando, adorando. Como é que tá a tua vida hoje, a tua vida pessoal hoje? Então, minha vida pessoal hoje, eu nunca imaginei que eu ia poder entrar numa faculdade, cursar direito. Isso aí era uma coisa que estava longe da minha realidade, né? E também nunca pensei que seria chamado para ser um pastor. Até então eu estava ligado só na música. A música me levou já para vários ambientes, para vários lugares do Brasil. Em 2014 cantei nos Gideões Missionários, da Última Hora, lá em Camboriú. Já viajei vários países também pela música. Já participei de alguns festivais e fui premiado com o primeiro lugar com a música. E aí o pastoreio veio. Eu nunca imaginei que viria isso, até porque Deus sempre falava comigo, olha, as pessoas quando oravam por mim diziam assim, olha, eu vejo, sabe aquele irmão, sabe, aquele vaso de Deus, que eu sou do manto, eu gosto do manto, eu sou eu sou do manto. E aí lembra aqueles vasos que vinham orar pela gente, eles diziam assim, olha, eu vejo uma Bíblia de ouro aberta na tua frente e tal, e eu ficava assim, meu Deus, Bíblia de ouro, mas eu olhava as pessoas ministrando louvor, e eu dizia assim, meu Deus, mas é muito difícil falar assim, bonito, ministrar, né? Eu dizia assim, é muito bonito falar, mas eu não consigo isso, eu não tenho capacidade para isso. Até porque, além de tudo, eu não tinha estudo, assim. Como eu falei, eu nem terminava a série, porque eu tinha que ir embora para outro lugar, porque não dava mais o ambiente que eu vivia, né? E fui tentando. E aí, entrei no direito, né, fazendo direito, fui chamado para ser pastor e comecei a estudar a palavra, me dedicar na palavra, fiz o curso de teologia e 2017 para 2018 eu entrei no direito e esse final desse ano eu estou me formando, graças a Deus. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde, sempre a gente tem que sonhar e acreditar que o melhor de Deus pode acontecer e vai acontecer para a nossa vida. Hoje eu estou cursando direito, estou pastoreando no Encontro de Fé da quarta-feira e continuo atendendo as agendas, saindo em vários lugares para poder ministrar a palavra cantada e a palavra pregada agora também. Glória a Deus. É muito bonito a gente ver o que Deus faz, né? Porque você é aqueles que tem aquela história de vida que as pessoas podiam olhar e dizer tinha tudo para dar errado. Né? Não teve uma base familiar. Ninguém em casa é cristão. Ninguém em casa. Passou, né, por uma situação traumática de abuso aí ao longo do seu crescimento, mas Deus estava lá, né? De braços abertos para te receber, te acolher, para transformar a tua história. Muito obrigado por compartilhar, Eric, essa tua experiência, né, pessoal. E eu vou te chamar para te cantar mais um hino. Bora, vamos lá. Vamos junto. Solta a voz aí.
Tá o violão aqui. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Já vamos caminhar aí para a reta final, onde eu vou te fazer. Vou te passar algumas perguntas que as pessoas te enviaram. A gente abriu lá uma caixinha de perguntas no Instagram. Vamos lá. E vamos lá responder o que o povo quer saber. Vai ser das mais leves. Tá aqui. Joana perguntou, pastor, como lidar com o julgamento das outras pessoas? Algo que você, pelo que você já falou, você já sofreu de várias formas na sua vida, né? Então, com certeza pode aconselhar com muita contundência em relação a esse tema. Eu acho que quando você tem um propósito, uma missão, uma direção para a sua vida, como cristão, como profissional, você tem um objetivo. Então, é fato que as pessoas sempre vão se opor, julgar, questionar, falar. E a gente sempre tem que entender que quando a gente tem esse foco, a gente não pode parar para olhar para um lado, olhar para o outro. Porque se a gente for dar muita atenção para certos tipos de comentários negativos, de julgamento, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Me lembra muito o texto quando Neemias decidiu construir, restaurar os muros de Jerusalém. Ele disse simplesmente que ele estava numa grande obra e não podia parar. Ele não deu ouvido para Sambalate, ele não deu ouvido para Tobias, ele simplesmente seguiu a missão dele. Então, diante de todo o julgamento que as pessoas podem ter ao nosso respeito, é você seguir o seu propósito. É você estar focado e direcionado sempre por Deus no seu objetivo, naquilo que você confia e acredita que você vai chegar, que Deus tem para a sua vida. O resto vem de brinde. Muito bom. Pastor, tá aqui. Bruno perguntou: o que você pensa sobre a questão do aborto? A gente sabe que está muito em alta hoje essa questão, por conta desse caso que está aí sendo muito veiculado na mídia, de uma menina de 11 anos de idade, que o Ministério Público Federal autorizou
que ela abortasse um feto de 7 meses. Por conta de ela ter engravidado por conta de um estupro. Então, como você vê essa questão? Você contou, você tem uma relação pessoal com isso, inclusive, né? Uhum. Sua mãe tentou lhe abortar e hoje você está aqui. Para a misericórdia do Senhor, você está aqui, um servo de Deus, tendo uma vida abençoada e feliz. É verdade. Né? Então, como você enxerga essa questão do aborto hoje em dia? É muito fácil as pessoas dizerem que querem abortar alguém que não teve oportunidade de viver, né? Então, só pode falar isso para abortar quem está vivo. Então, não é bom viver, as pessoas não estão aqui. Eu fui quase produto de um aborto, gente. Então, olha aí. E eu entendo que, no caso dessa criança, a gente vê muitas notícias fake news, né? A gente não sabe até onde acreditar em tantas notícias que se falam. Mas imagina só abortar um feto de 7 meses. Para mim é um infanticídio. É matar uma criança que já está formada. Houve muita polêmica na fala da juíza, quando na verdade a juíza queria resguardar não só a vida da adolescente de 11 anos, quanto a vida do feto que já estava praticamente formado. Então, existem muitos mimimis, muitas palavras a respeito disso. A gente sabe que, em todos os sentidos, nós não aceitamos e não acreditamos na prática do aborto, porque a gente não tem o direito de tirar uma vida, gente. Jeremias está lá bem claro. Antes, o próprio Deus falou, antes que te formasse do ventre, te escolhi, e na madre te santifiquei. Então ninguém tem o direito de abortar, de tirar uma vida. Isso é uma aberração. A gente vê aí nos Estados Unidos a lei que, graças a Deus, não foi para frente, né, para legalizar o aborto, como em tantos outros lugares. A Argentina parece que já legalizou o aborto, mas eu sou totalmente contra. E as pessoas dizem, mas uma criança que está com seus traumas, vai falar de trauma para mim. Eu sofri muitos traumas. Então, eu tenho propriedade para falar a respeito de traumas. E as pessoas têm as suas histórias, as pessoas têm os seus problemas, as pessoas têm os seus dilemas que elas precisam vencer, elas precisam se apegar em Deus, em Jesus e acreditar que o Criador de todas as coisas pode transformar, assim, a vida dessas pessoas. E elas não podem colocar esse problema em terceiros. As pessoas têm que assumir os seus problemas e reconhecer quem elas são e pedir ajuda para Deus. O problema hoje é que está cheio de gente, cheio de problema, querendo jogar a culpa nos outros. Porque a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. E pelo que eu sei, parece que essa criança tinha um relacionamento com um adolescente também de 13 anos de idade. Pois é, agora já estão falando que era um rapaz, na verdade, de 13 anos, ou seja, inimputável, que nem poderia cometer crime. Exatamente. Então já torna a questão ainda mais polêmica. Exatamente. Nós vivemos em uma cultura em que está muito forte o discurso do meu corpo, minhas regras, né? Mas às vezes se esquece de que o seu corpo vai até determinado momento. Ali dentro tem um outro corpo que não é o seu corpo, é o corpo de uma outra pessoa. Exatamente. Né? E cadê as regras dessa pessoa que está ali dentro em relação ao corpo dela? Exatamente. Então é um ponto de reflexão muito importante para nós enquanto cristãos. Né? E não podemos deixar de nos posicionar em relação a isso. Bom, uma outra pergunta. Está aqui. Priscila perguntou. Fale sobre a competitividade no meio gospel. Existe competitividade nesse meio? Eu vou falar por mim. A única competição que tem, porque na verdade quando a gente compete não é competindo para vencer, é a gente alcançar a coroa da vida. Então essa competição é comigo mesmo. Eu vou falar por mim, eu nunca competi com ninguém, não estou aqui para tomar espaço de ninguém. Eu acho que cada um tem o seu espaço. A gente todo mundo Josué para conquistar. Então, falando por mim, isso nunca brotou no meu coração para competir com ninguém. Eu penso que cada um tem a sua importância no reino. Nós somos um corpo. Então, cada parte do corpo tem uma função. Eu acho que as pessoas têm que se achar na sua função no reino e respeitar o seu espaço, não precisar estar puxando o tapete de ninguém, precisar estar criando problema com ninguém, porque esse negócio de competição, primeiro que não vem de Deus, né? Paulo disse lá em Filipenses que a gente corre, no capítulo 3, para essa coroa, mas não é correr para competir com ninguém, não. É correr para a gente alcançar a coroa da vida. Por mim, não habita isso no meu coração. Eu até vejo, às vezes, algumas oportunidades que se dão aí no nosso meio, no geral. E eu sou o tipo de pessoa assim, Júnior, que quando eu vejo muito problema para criar aquilo, eu abro mão daquilo.
Então eu digo assim, não, pode dar oportunidade, pode seguir à frente, pegue, tome o microfone, fique à vontade, porque eu não gosto de competir, eu sei do meu lugar, eu sei do meu espaço, eu nunca precisei estar brigando por espaço. Tudo que eu conquistei, até onde eu cheguei, foi com muita dedicação, muita oração, muita renúncia, né? E tenho vivido isso até hoje. E sou muito assim. Deus prepara o lugar, eu oro, Senhor, prepara a minha agenda, porque tem lugares também que eu vou te ser muito sincero, eu não faço questão de pisar, de voltar. Tem lugares que eu não faço a mínima vontade, porque não é pelo local, mas é organização, é dedicação, e quem me conhece sabe que eu sou muito exigente quanto a isso, sobre organização. Eu penso que a gente serve um Deus que ele é organizado, a gente não pode andar desorganizado, bagunçado. Eu estava falando um dia desse que a gente quer tanta coisa preciosa de Deus, mas a gente não se prepara, a gente não se organiza. E Deus não trabalha na desorganização. Então, competição não mora no meu coração e nem habita no meu coração. E se habita no coração de alguém, repreenda, meu irmão, porque o diabo desceu, caiu lá do céu, porque foi tentar competir com Deus e não teve nada para ele. Então, não tem nada para os competidores. É verdade. Como a gente falou ainda há pouco, ser evangélico, ser gospel tá na moda, né? Então a gente sabe que existe muito aventureiro que vem cantar no meio gospel, mas ele não está direcionado no alvo que é Cristo. Ele está direcionado em conquistar algo, né? Materialmente, financeiramente. Então quem dentro desse meio está com espírito de competitividade é porque não é levita de verdade, não é ministro de louvor, é porque está com um objetivo fora do lugar. Aproveitando esse gancho que tu estás falando sobre essa competitividade e também o foco não é Cristo, o foco não é Jesus. O que a gente vê, a gente percebe, a gente é inteligente, entende as coisas, já dá para perceber, está muito claro. Mas a gente vê que os próprios cantores, não digo todos, né? Não vou falar tudo, mas tem muitos cantores que gravam música hoje para ser comercial, para vender. Sabe aquela música que mexe muito com o teu ego, aquela música que massageia? Deus usa essas músicas? Sim, claro, usa demais. Mas só que a gente vê que a finalidade das pessoas é vender, é um comércio. E elas não gravam aquilo que veio do coração de Deus, de fato, para serem tocadas, para tocar o coração de Deus. E a gente vê que, infelizmente, as pessoas têm essa veia de vender. Eu não vou falar o nome, mas recebi proposta de produtores, de um grande produtor no Brasil, que disse assim, ó, você vai estourar no Brasil, você vai arrebentar, mas você tem que gravar isso aqui. Nada contra os ritmos, porque todo ritmo é de Deus, o diabo não criou nada. Todos os ritmos são de Deus, tirando o funk, né, irmão? Pelo amor de Deus, o funk... Tô brincando. Mas todos os ritmos são de Deus. E a pessoa disse, você vai ter que gravar isso aqui. E eu disse para ele, não, eu não vou deixar da minha essência, do que eu gosto, do que tem dado certo comigo e Deus para fazer, para gravar um comercial, um comércio. Que eu não estou atrás de comércio. Eu não estou atrás de comércio, não estou atrás de fama, não estou atrás de seguidores. E estou muito distante de tudo isso aí. Estou fazendo a obra de Deus, estou muito bem e estou exercendo meu ministério, estou fazendo a vontade de Deus. Isso para mim basta. Fama é perigoso. Fama é perigoso e a gente está vendo um monte de gente aí se perdendo por causa dessa fama porca que tem surgido. Eu entendo que Deus tem guardado muita gente, tem guardado seus profetas, tem guardado seus. E profeta que é profeta não está muito em evidência e está guardadinho por Deus, mas ele está lá exercendo o ministério chamado dele. É verdade. É muito interessante que você falou sobre gravadoras, sobre produtoras, porque a gente sabe que para nós nos mantermos firmes nos caminhos do Senhor, principalmente no meio gospel, que é o que nós estamos falando agora, até essa direção tem que ser dada por Deus. Aonde você vai gravar, com quem você vai gravar, porque a gente sabe que às vezes essa parte comercial vem da própria gravadora, que fala, olha, você tem que cantar uma música desse jeito, senão não vai estourar. Eu lembro de um testemunho da Kemily, cantora, que disse que Deus colocou uma música no coração dela, ela escreveu, ela foi na produtora e falou, não, essa música é muito longa, você tem que cantar outra coisa. Ela, mas foi essa música que Deus me deu. Eu tenho que mudar aquilo que Deus colocou no meu coração para tentar cantar algo que vai ficar mais chiclete, que vai agradar mais de alguma forma comercialmente. Então, muito interessante isso que você falou. Eric, vamos lá. Tá aqui. Marcelo mandou. Conte uma história cômica que você viveu ao longo da sua vida. De tantas, né? Eu lembro uma história ministerial, né? Eu lembro. À vontade. Tá.
Eu vou contar uma história engraçada que quando eu era criança, do lado da casa da minha bisavó tem uma igreja, uma Assembleia de Deus. E eu lembro que a minha avó reclamava muito do barulho, e todo mundo da minha família reclamava que era muito barulho. Os crentes estão gritando meio-dia, de manhã, de tarde, de noite, né? Aquela coisa, aquela zoada. E eu lembro que na época de junho, né, que vende essas bombas, né, que a gente solta aí, eu lembro que num culto de domingo eu tinha a igreja era de madeira, uma igreja simples, hoje tá bonita, tá de alvenaria. E aí tinha um buraco assim na igreja, e eu peguei uma bomba d'água dessa. E na hora do culto, eu peguei essa bomba d'água e joguei dentro da igreja. Eu só ouvi o barulho. Buá! A irmã deu um grito e caiu pra lá jogada. E aí o pastor foi na porta da casa da minha avó reclamar que tinha vindo de lá a bomba e tal. Meu irmão, minha avó nesse dia pegou, me deu uma surra e me colocou nu na frente da sala lá, que esse era o castigo, né, na época lá, a menina. Eu era criança, tinha uns 8 anos de idade, 9 anos. Então, esse é um fato engraçado que eu acompanho, inclusive até hoje eles contam, né? Que eu fiz joguei essa bomba assim lá e a irmã passou mal, desmaiou, foi uma Meu coisa. Deus. Pra se vingar do barulho da Pra igreja. se vingar do barulho da igreja, né? Hoje eu sou o mais barulho. Você que tá lá fazendo Faço barulho. barulho. Essa é uma das histórias. Ai, como são as coisas. Última pergunta, Eric. Isaac perguntou. Pergunta muito legal. Como atrair os jovens, adolescentes, para o ministério de louvor da igreja? Como atrair essa turma? Como atrair os jovens para o ministério de louvor? A música, ela transforma muito. Eu sou fruto disso, da transformação da música. Eu acho eu penso que todo líder, todo pastor de igreja, ele deveria ter uma escola de música na sua igreja. Porque é inadmissível uma igreja não ter banda hoje. Eu sempre falo muito sobre isso. Porque esse projeto da música é muito importante. E eu acho que todo jovem, todo adolescente, ele fica encantado de querer aprender um instrumento, né? Eu lembro que, não sei se é um hábito hoje, mas muita gente colocava os seus filhos para aprender o instrumento, para tocar o instrumento. Eu não tive esse privilégio, né? Eu não tive esse privilégio ainda de aprender, eu vou aprender. Você já toca, né? Toca teclado, toca violão, né? Graças a Deus teve esse privilégio. Mas imagina só se esses jovens tivessem essa oportunidade de ter um espaço, uma escola de música, né? Nas igrejas, na comunidade. A gente vê aí que agora o governo do estado está com esse projeto da Usina da Paz, né? Espalhado pelos bairros. E parece que tem, né? O projeto da escola de música. Tem tantos outros, né? Então eu acho isso muito legal, porque isso vai poder abraçar e poder desenvolver e despertar nos jovens, né? Como a Bíblia diz, desperta o dom que é em ti. Então tem que despertar dentro do coração do jovem essa vontade de tocar. Eu acho que tem que começar por aí. Quem canta, canta, quem toca, toca. E tem vários setores para você trabalhar na igreja, gente. Tem vários setores para você desenvolver. Não existe a palavra dizer assim, eu não faço nada. Não tem esse. Se você está aqui, se você vive, Deus tem uma finalidade, tem uma função para você no reino. Então você não é aquela pessoa que está perdida, né? E ainda que você esteja, há espaço para você. Então, nós aqui, como líderes espirituais, para abraçarmos, e você aí do outro lado, para também se permitir aprender a inserir essa vida, que a adoração é um estilo de vida. Eu sempre digo, a adoração é um estilo de vida. Com certeza. Na verdade, é uma pergunta interessante. Como atrair os jovens para o Ministério de Louvor? Na verdade, já são atraídos, né? Naturalmente. A gente sabe que toda criança, todo jovem, pelo menos, se não todos, pelo menos a maioria tem vontade de aprender um instrumento ou de cantar. Então, como você falou, é muito importante. É dar os meios para que eles possam desenvolver isso na vida deles. É muito importante. Eric, hoje você está num momento abençoado da sua vida, de muita gratidão a Deus, mas você já esteve em momentos difíceis. E tem pessoas que ainda estão passando por essa prova. Então, eu queria que você desse um conselho, que mensagem você deixa para alguém que está passando por uma situação de abandono, por uma situação de abuso, de estar sem direção na vida, sem saber quando aquela situação difícil vai passar. Que conselho você daria aí para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para vencer esse tipo de situação?
Olha, eu penso que cada um de nós temos uma história. A gente não chega em nenhum lugar sem ter uma história por trás da gente. Então, eu acho que na vida a gente tem que entender o nosso propósito como ser humano, como cristão, e também a gente precisa pegar tudo isso que a gente está passando e, e tirar como um aprendizado para a nossa vida. Quando a H sai da casa de Abraão com Ismael, seu filho, ela vai para o deserto. E a Bíblia fala em determinados momentos que o menino foi visto por Deus. E aí depois fala que o rapaz cresceu. Então, todo deserto ele ajuda a gente a crescer. Então, se estiver vivendo abandono, se estiver sendo rejeitado, porque é um dos piores sentimentos, rejeição, como eu vivi, abandono, rejeição. Detalhe, hoje eu tenho um relacionamento muito bom com os meus pais, né? Eu falo com meu pai, com minha mãe, que isso fique bem claro, né? Porque as pessoas veem depois de toda essa história. Mas não fique chateado por isso, não fique se maldizendo por isso. Você está passando por isso, mas no final de tudo isso tem um propósito de Deus. Você vai ver no final de tudo isso que você vai dizer assim, meu Deus, como Deus é fiel. Então, a gente não pode desistir do primeiro não que a gente recebe. Eu me lembro que eu fui no Tempo Central, gente, da Assembleia de Deus aqui da 14 de março com a José Malcher. Eu cheguei lá como ninguém. E eu pedi uma oportunidade para cantar no culto do meio-dia. E sabe quando chega alguém novo assim, né? Todo mundo fica assim e tal. Ó, que estranho. Não, vem vindo aí. Vamos ver se a gente te dá oportunidade. E cheguei, fui tentando. Comecei pro culto do meio-dia, ficava lá. E todo dia tava lá no pé do pastor, né? Pastor, tiver uma oportunidade, chama ele. Ele não me conhecia, óbvio, claro, ele me conhecia, então me dá uma oportunidade, ficava. Até que um dia eu tive essa oportunidade. Mas antes de eu ter essa oportunidade, eu levei muito carão, muito não. Muita gente não queria me dar a oportunidade, não queria me ouvir. E aí desenvolvi. E aí a primeira oportunidade foi o suficiente. Então, vai chegar a oportunidade, vai chegar a sua oportunidade, vai chegar o seu momento. Então, aproveite, abrace, agarre e esteja preparado. Eu digo que quando a oportunidade chega, quando a oportunidade se encontra com a preparação, eles se casam, se abraçam, e aí não tem nada que possa te pedir a não ser tu mesmo, de romper, de vencer, ser vitorioso. Não desista. Tudo isso que você está vivendo é uma linda história que Deus está construindo para a tua vida, lá na frente. Muito bom. A palavra fala, né? Deus nos diz, sou eu que conheço os planos que tem para você. Não é plano de causar dor, né? Tribulação vem, provação vem, dificuldade vem, mas o plano que ele tem é de esperança, de prosperidade e de futuro, né? Então, acho muito bom esse teu conselho. E eu já queria, Eric, te agradecer por ter vindo aqui, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida. Valeu muito Amém. essa experiência de ter você aqui contando sua história. Tenho certeza que muita gente vai ser edificado pelo teu Amém. testemunho, pelos teus conselhos, pelo teu direcionamento. E que Deus continue te abençoando poderosamente, viu? Para vocês que nos assistiram, tenho certeza que você adorou. Continue acompanhando. Toda quinta-feira, às 20 horas, se inscreve lá no canal no YouTube. Pode Posicione, se acompanhe também lá no Instagram, no Facebook. Que Deus te abençoe e posicione-se.